Para viver um relacionamento verdadeiro com Deus, precisamos ir além da superfície. É preciso ter fé para mergulharmos sem medo, sabendo que Deus está nos guiando, mesmo em meio à escuridão. Limitamos a profundidade da nossa fé quando duvidamos do amor de Deus por nós, mas Jesus Cristo nos chama para um relacionamento mais profundo, aonde a sua glória se revela. É no profundo de Deus que a nossa esperança cresce e vivemos o impossível. É tempo de quebrar as correntes que nos prendem na superfície e mergulharmos em Deus. 2025 é o ano para você confiar, mergulhar e experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Olá, graça e paz. Eu me chamo Flávia Rodrigues, sou membro da Primeira Igreja Batista em Jardim Palmares e hoje eu estou aqui com muita alegria para compartilhar com você uma palavra. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, apenas os versículos 15 e 16. A minha versão é a versão NVI, você fique à vontade na sua leitura. Nós faremos a leitura apenas dos versículos 15 e 16, que nos dizem assim: Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Eu hoje gostaria de falar um pouquinho sobre os sentidos. Nós, quando nascemos, somos presenteados ou somos dotados por Deus por 5 sentidos, né? O olfato, a visão, a audição, o tato e o paladar. Mas eu gostaria de destacar nessa breve mensagem, né, nesta breve palavra, apenas 2 destes sentidos, que são a visão e a audição. E como eu disse, quando nascemos, né, nascemos normalmente, geralmente, presenteados com eles. Mas há situações em que, por algum motivo, esses sentidos são afetados ou são perdidos, ou há pessoas que nascem, né, sem um dos sentidos ou com alguma deficiência, né, no órgão que propicia esses sentidos. E nós vemos que quando isso acontece, o nosso corpo ou o nosso cérebro, ele precisa se ajustar, ele precisa se adaptar àquela condição para que a pessoa possa encarar a sua vida, né? Viver a sua vida dentro de uma normalidade e dentro da deficiência que ela possui. E aí eu queria começar falando sobre os nossos olhos, ou sobre a nossa visão, né? Os nossos olhos, eles tanto recebem informações através de imagem, quanto eles também emitem as nossas emoções e algumas ações, né, são transmitidas através dos nossos olhares, dos nossos olhos. Isso é muito fácil da gente entender se a gente pensar, por exemplo, eu, quando criança, e sei que muitas pessoas compartilham dessa experiência também, de quando crianças, muitas vezes a minha mãe ou meu pai não precisavam emitir uma palavra para que eu entendesse que era um momento de parar, que era um momento de calar, com apenas um olhar. Eu já entendia que era um momento de interromper determinada atitude, né? Não se meter, por exemplo, na conversa de adultos, tinham muito essas coisas, né? E os nossos olhos têm isso. E é muito comum também a gente perceber, por exemplo, quando uma pessoa tem uma deficiência visual, é muito comum que fique aguçado nela o tato, né? Porque na ausência da sua visão, ela precisa encontrar, o seu corpo precisa encontrar uma forma de explorar outros ambientes, de explorar situações em que ela precisa conhecer, né? Precisa experimentar. E isso é comum nós observarmos. Isso porque
Isso mostra para nós o quão importante, né, a nossa visão é, o quão importante os nossos olhos são. E eu queria falar um pouquinho também sobre a diferença, uma diferença muito singela, muito pequena, né, mas que existe entre vista e visão. A nossa vista, ela diz respeito ao sentido físico da visão, os nossos olhos, né? Ela diz respeito àquilo que nós enxergamos com os nossos olhos. No capítulo 10 do Evangelho escrito por Marcos, né, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52, nós vamos conhecer, ou já conhecemos, né, bem, a história do cego Bartimeu. Diz a palavra que Jesus estava entrando em Jericó, e cercado por uma multidão, e aquele homem cego gritava e ansiava pela cura, por voltar a ter a sua visão. Diz que ele era um cego de nascença, ele queria experimentar esse milagre, né? E aí falam que depois de muita insistência e depois de algumas pessoas não se agradarem da sua atitude, ele é levado até Jesus. E Jesus, então, traz a visão física de Bartimeu. E é interessante isso porque Bartimeu não tinha a sua vista, né, a sua visão física, mas dentro do seu coração ele conseguia enxergar a possibilidade da cura e do milagre através de Jesus. Foi quando então a sua fé fez com que ele enxergasse, né? Enxergasse a possibilidade de ser curado naquele dia. E é isso que nós entendemos, porque a visão é algo mais ampliado, ela também pode significar, né? Pode dar significado às coisas que nós vemos fisicamente, ao que está ao alcance dos nossos olhos, mas ela também significa uma percepção mais ampliada das coisas, né? Isso também fica muito claro para nós quando nós abrimos lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 5, quando Abraão um dia estava dentro da sua tenda. Abraão já havia recebido do Senhor a promessa de quão grande seria a sua descendência. Mas naquele dia, Abraão questiona o Senhor e diz: Senhor, o meu herdeiro terá que ser o meu mordomo? Porque ele viu que o tempo estava passando e a sua idade já estava avançada. Abraão estava vivendo talvez um momento em que a sua expectativa estava fracassando já. E o Senhor então chama Abraão, pede para que ele saia de dentro da sua tenda e vá para fora. Nesse chamamento, nesse chamado de Deus para fora, nós já entendemos que Deus pede a Abraão para que se retire de um lugar onde muitas vezes é também o lugar em que nós estamos. Muitas vezes estamos num lugar fechado, num lugar com as nossas preocupações, olhando apenas com a nossa vista, com os nossos olhos para os problemas, para as circunstâncias, para as nossas impossibilidades, para onde nós conseguimos avançar apenas com aquilo que temos. E o Senhor quer nos trazer para fora disso, para ampliar a nossa visão, e é o que ele faz com Abraão. Ele fala: vai lá fora. Agora, Abraão, olha para o céu. Olha para o céu. Contempla as estrelas e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Quem é que pode contar as estrelas, se não somente o nosso Deus, que sabe quantas são? E Abraão faz isso. E ao olhar para o céu, eu já entendo que já seria algo suficiente para acalmar um coração ansioso. Porque quem de nós, num dia de angústia ou num dia de tristeza, ao sair para fora, numa noite estrelada, ao olhar para o céu, contemplar toda aquela grandiosidade feita pelo Criador, tem a sua alma confortada e alegrada. A vista de Abraão estava apenas um céu estrelado, mas a visão que Deus tinha para Abraão era de algo muito maior. Porque ao olhar aquelas estrelas, Deus fala para ele: assim será o número da tua descendência. E é isso, né? E Deus, muitas vezes, ele nos permite, né,
que pessoas até nos guiem, porque a nossa visão esteja afetada, está afetada, mas o que o Senhor quer verdadeiramente para nós e de nós é que nós utilizemos as lentes que Ele nos dá. Um exemplo que eu achei muito interessante para isso, nós encontramos lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, no versículo 15 e 17, do 15 ao 17, melhor dizendo, onde nós encontramos ali o desfecho, o pequeno desfecho da história do moço de Eliseu. Nós vimos que o exército assírio vinha cercar toda aquela cidade para pegar Eliseu e o seu moço. E a Bíblia fala então que aquele moço, ao ver a cidade cercada por todos aqueles carros e cavaleiros, né, armados e fortemente armados, ele diz: Senhor, o que nós vamos fazer? Ah, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Eliseu, que era um profeta, experimentado nas coisas do Senhor, foi o instrumento que Deus usou para orientar e para guiar aquele moço, né? A sua visão ainda estava fechada, ele não conseguia enxergar. Eliseu sabia que o livramento da parte do Senhor viria, mas aquele moço não. Eliseu podia simplesmente chegar para ele e dizer: não, fique tranquilo, fique calmo, porque o Senhor nos dará livramento. Só que ao invés de fazer isso, o que Eliseu faz? Ele vai orar e pede a Deus que abrisse os olhos daquele moço para que ele mesmo visse. E com isso eu entendo que muitas vezes nós vamos ser, sim, guiados por alguém, só que essa pessoa só conseguirá nos levar onde ela mesma for, onde a sua visão nos levar. Mas muitas vezes Deus quer até mesmo usar alguém para fazer com que as nossas visões sejam abertas, sejam ampliadas. E com as lentes do Senhor, nós mesmos consigamos enxergar o grande livramento, o grande milagre, as promessas que Ele tem e as coisas que Ele tem para nos fazer alcançar. E por que é tão importante ter os nossos olhos espirituais abertos? Para que nós não percamos a esperança. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós não vivemos por vista, mas sim por fé. Paulo está falando das coisas celestiais, do que há de vir para nós. Se nós nos fixarmos somente nas coisas deste mundo aqui, a nossa visão se torna muito limitada, porque a nossa esperança não está somente aqui. A nossa esperança está em que Cristo voltará para buscar a sua igreja e que há reservado para nós um lugar quando a vida aqui se findar. Também é importante manter os nossos olhos espirituais bem abertos e a nossa visão ampliada para conhecermos verdadeiramente quem é o nosso Deus. No capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 5, Jó já havia passado por todo aquele processo que nós conhecemos bem, de muitas perdas, de adoecimento, uma tragédia após a outra, e agora Deus já havia restituído a Jó tudo o que ele havia perdido. E no capítulo 42, no versículo 5, ele diz o seguinte, que antes ele só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os olhos de Jó viram a Deus. E muitas vezes nós precisamos passar pelos problemas, passar pelas tragédias que a vida nos traz, passar por momentos difíceis, por circunstâncias difíceis, por adversidades, para verdadeiramente termos os nossos olhos abertos e não ouvirmos apenas o Senhor, ou conhecermos o Senhor apenas de ouvir falar dele, mas termos as nossas próprias experiências e termos a nossa visão ampliada e enxergarmos quem é esse Deus da nossa vida. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a audição. A audição, então, ela é mais um sentido, né? E são os nossos ouvidos os responsáveis pela audição. No Evangelho de Marcos, ou no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 7, no versículo 34, nós temos uma demonstração de Jesus, uma cura, né? Uma prática ali em que Jesus, ao se aproximar de um homem, de um jovem surdo,
que tinha sua deficiência auditiva e possivelmente em função da deficiência auditiva também tinha dificuldades na sua fala. Jesus se aproxima dele para, no momento em que vai curá-lo, Jesus profere no seu ouvido a palavra Efatá. Efatá significa que se abra ou abra-te. E naquele momento, a audição, mais uma vez, assim como a cura física dos olhos de Bartimeu, né? Agora os ouvidos daquele rapaz foram abertos ou foram desagravados e ele passou a ouvir e, consequentemente, também passou a desenvolver melhor a sua fala. Em muitas situações, trazendo isso ou fazendo uma analogia, que é o que eu estou fazendo o tempo inteiro aqui, né? Entre os sentidos, fazendo uma analogia com o mundo espiritual, muitas vezes os nossos ouvidos, a nossa audição, ela está fisicamente perfeita, mas espiritualmente nossos ouvidos estão fechados, estão tampados, estão agravados. Nós vamos conhecer no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, este menino que foi tão desejado por sua mãe, Ana, e Ana, através da oração perseverante, né, Ana alcançou a dádiva do Senhor de ter um filho. E ela prometeu ao Senhor que quando Samuel nascesse, que ela devolveria Samuel ao Senhor no templo. E agora, no capítulo 3, Samuel já estava vivendo no templo, vivendo sob a orientação do sacerdote Eli. E da mesma maneira que nós vimos lá, quando o profeta Eliseu conduziu de uma maneira extraordinária, de modo que o seu moço conseguiu enxergar o milagre e a provisão do Senhor, da mesma forma aqui agora nós temos a história de Samuel, quando Eli o orienta, porque Samuel estava iniciando a sua caminhada com Deus. Eli também já era alguém experiente na presença do Senhor. E então Samuel estava assustado, porque o Senhor o havia chamado, ele ouviu, mas não reconheceu a voz do Senhor. É quando então Eli diz a Samuel, olha, depois da segunda vez que Samuel vai procurar Eli, achando que era ele quem o tinha chamado, ele fala, olha, quando você ouvir novamente, você diga e responda, fala Senhor, que o teu servo ouve. E assim Samuel atende a orientação do sacerdote. E quando o Senhor pela terceira vez o chama, Samuel fala ao Senhor e pede, Senhor, fala porque o teu servo ouve. E mais uma vez nós vemos que há momentos em que alguém vai nos direcionar, alguém vai nos ajudar, alguém vai nos fazer conhecer, dar os primeiros passos, mas haverá um momento em que a tua fé, a tua obediência, a tua perseverança, né? A tua vontade em seguir ao Senhor, elas farão toda a diferença e te farão ouvir e ter as suas próprias experiências com Ele. Nós vamos conhecer também a história de uma mulher, do livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15, uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Lídia, diz a palavra, que ela já servia ao Senhor. Ela já era alguém que servia a Deus, que conhecia a Deus. Mas naquele dia, neste registro do capítulo 16 de Atos, nós vemos que Lídia estava reunida com algumas mulheres, e o apóstolo Paulo e outros missionários que estavam com ele foram até o local que não era marcado, não tinha uma data, não tinha um horário marcado, foi um encontro promovido pelo Senhor. E naquele dia, diz a palavra que enquanto Paulo e os missionários que estavam com ele ministravam a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, à beira daquele mar, Lídia teve os seus ouvidos abertos e teve ou desagravados, né? Algumas versões falam desagravados, e ela então passou a receber de maneira diferente, porque o seu coração recebeu aquela palavra, o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida de Lídia, e diz a palavra que a partir daquele dia, a sua casa serviu ao Senhor,
A família de Lídia foi batizada e Lídia passou a receber os missionários na sua casa, a ser uma hospedeira na sua casa. E é isso que Deus, Ele também quer fazer na sua vida. Nós estamos vivendo, né, o ano profético de 2025, é o ano da profundidade. E o que o Senhor quer para nós é que realmente nós consigamos avançar e caminhar para uma vida de maior profundidade com Ele. O texto inicial que fiz a leitura, que é no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 13, nós vamos ver que Jesus aqui estava num momento já difícil da sua trajetória aqui na Terra. Aqui ele inicia a sua palavra através de parábolas. Então, nesse momento, os discípulos eles chegam para Jesus e querem saber por que é que ele estava ensinando através de parábolas. E o que eram as parábolas? As parábolas eram verdades simples, aplicadas de maneira simples, né? Com palavras que estavam dentro da rotina das pessoas. E eram verdades sobre o reino de Deus, mas numa linguagem acessível e falavam sobre o reino de Deus. Só que aquele povo que estava ali estava com seu coração tão endurecido que os seus ouvidos não eram capazes de entender e os seus olhos também não estavam abertos para enxergar as mensagens de Jesus. E isso não era algo daquele momento, não foi algo percebido somente naquele momento, porque isso já havia sido profetizado no capítulo 6 de Isaías, né? Que aquele povo tinha um coração como de pedra, que não ouviria, que não enxergaria, né? Mas Jesus também fala que os discípulos eram felizes, porque a eles foi dado esse conhecimento, esse entendimento dos mistérios dos céus. Todo aquele que tem o seu coração voltado para o Senhor, que deseja buscar ao Senhor com fidelidade, né? com alegria, que deseja realmente trilhar essa jornada que é a nossa vida, terá entendimento, terá os seus ouvidos e os seus olhos abertos para alcançarem, né, as promessas e viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você e também por intermédio das nossas vidas. E eu quero encerrar esta palavra desejando isso, desejando para nós. Agora nós já entramos no segundo semestre de 2025. Se de repente esse momento ainda não aconteceu, se falta algo ainda para ser destravado, né, no mundo espiritual, se a nossa visão ainda precisa ser mais ampliada, mais aberta, se ainda há algo que está tampando os nossos ouvidos de maneira que a nossa fé venha sendo bombardeada, que em nome de Jesus tudo isso seja destravado no mundo espiritual e que nós alcancemos com plenitude, tudo aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Um abraço para você.